Vamos começando a gravação. Pessoal, obrigado mais uma vez a todos vocês, tá? Vamos dar continuidade aqui no nosso cronograma de aulas. Vamos nos encontrar agora no próximo sábado, dia 26, vai ser um encontro de dia inteiro. A previsão é a gente estar começando entre 8h30 e 9 horas da manhã. Lembrando que cada um de vocês podem estar levando um convidado, tá certo? Que vocês acreditem, que vocês percebam que a pessoa tem interesse em estar evoluindo, de forma que esse convite seja, na verdade, um presente de vocês para essa pessoa que vocês estão levando, tá certo? Pessoas que estejam na mesma vibe, na mesma pegada de vocês, tá? Vocês perceberam que hoje eu lancei uma terceira dica, um terceiro desafio. E esse desafio eu lancei muito alinhado com os sinais que vocês têm me apresentado. Jack me trouxe alguns sinais sobre a necessidade de dar um feedback. Liliana já falou que deu alguns feedbacks e que precisa estar renovando esses feedbacks o tempo todo, porque, na verdade, o feedback é um exercício, né? Você precisa fazer reuniões periódicas de feedback. Só que, para que a gente possa dar um feedback que seja construtivo, um feedback que seja propositivo e que busque realmente o desenvolvimento do seu colaborador, é preciso a gente entender de forma mais aprofundada o que é o feedback, tá certo? Então, de forma proposital, eu lancei o desafio hoje para que vocês possam chamar um dos seus colaboradores e dar um feedback, tá certo? E, além disso, eu sugiro a vocês que façam uma reunião com todos os integrantes do time de vocês. Para quê? Para explicar o que é feedback e a importância do feedback no processo de gestão. Perfeito? E aí, hoje, eu vou trazer para vocês esse aprofundamento em relação ao feedback. Tá? Vocês já conseguem ver a apresentação? Sim. Consegue, né? Então, eu vou começar a passar, e aí vocês, na medida que forem tendo dúvidas, podem interromper, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá. Hoje, a gente vai fazer um laboratório, é um laboratório bem rápido, tá certo, de feedback, e ele tem um objetivo muito simples, fazer com que vocês consigam não só identificar, mas também reconhecer que o feedback, além de ser uma ferramenta de autodesenvolvimento, tá certo? Através da percepção do outro, ele deve ser, sim, considerado uma ferramenta essencial para a gestão de vocês dentro do negócio. Perfeito? Por que eu trago isso? Eu já tive a oportunidade de fazer algumas oficinas de feedback em grandes empresas, e, por incrível que pareça, essas empresas, elas não utilizam ou não utilizavam o feedback como uma ferramenta para mensurar os resultados dos seus colaboradores, como ferramenta para proporcionar uma promoção, certo? Para proporcionar uma premiação ao seu colaborador. Por quê? As pessoas, os gestores dessas empresas, acreditavam que o feedback era apenas uma forma de dizer o que estava sendo feito de forma equivocada, de forma errada, de acordo com a percepção dele. Tá certo? E aí a gente traz uma perspectiva diferente, que é a seguinte: o feedback, ele nada mais é do que um processo de comunicação, que tem como objetivo fornecer informações ao outro. E, ao mesmo tempo, o outro, ao assimilar aquelas informações, passa a lhe dar um retorno, que pode ser positivo ou não, tá certo? E esse fluxo, esse processo, ele passa a acontecer de forma contínua e tem um único objetivo, é melhorar o desempenho das partes que estão envolvidas, tanto do gestor, tanto do líder, quanto do colaborador. Por quê? Porque o gestor, quando aplica o feedback de forma correta, ele aprende também. Por quê? Porque o feedback, ele é estruturado através de relações que têm como o principal pilar a confiança. E quando a gente passa a analisar de forma bem simplista, a gente chega à seguinte conclusão: que a gente só mantém relações, a gente só ama, a gente só entrega mais, a gente só se dedica a pessoas que a gente admira e confia. Por isso que o feedback, ele deve ser, sim, uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento,
aplicada à gestão, tá certo? Porque ele é capaz de proporcionar uma mudança concreta de comportamento, no comportamento de quem está envolvido, certo? E aí o que acontece? A gente já traz aqui algumas dicas que são bem, que vocês já podem começar a aplicar, tá certo? De forma que o feedback ele se torne efetivo, ele se torne eficaz. A primeira delas é o seguinte: o feedback ele precisa ser descritivo no lugar de avaliativo. O que é isso? Você trazer fatos e descrever o fato assim como aconteceu, com clareza de detalhes. Eu acredito que eu já tinha mencionado esse ponto com você, Jack. Quando você for dar um feedback a um colaborador, você tem que dizer, ó, fulano, naquele dia, momento tal, você agiu de tal forma, assim, 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 assado. Esse comportamento, ele não está alinhado com os valores da nossa empresa. E por que a gente tem que trazer o dia, o momento e a descrição do fato? Porque o feedback ele precisa ser específico, no lugar de generalista. Se você é generalista, o seu colaborador ele vai ter dificuldade de se situar, ou até mesmo de visualizar o procedimento que ele não fez de forma adequada. E isso dificulta o processo de aprendizagem. Isso faz com que ele não perceba que ele de fato errou. E dentro desse contexto, o feedback ele não acontece. Por quê? Feedback é comunicação. Eu falo, o outro escuta, e ao escutar ele me dá um retorno. Certo? E eu acho que tem que ser constante isso, né, Eduardo? Porque, assim, senão a gente vai acumulando coisas e quando chega no dia de falar, você esquece a metade. Tipo, é algo que você tem que ir anotando, nem que seja uma vez a cada 15 dias, né? Mas Isso. algo que você vai anotando os fatos para quando chegar realmente... Isso, exato. E o pior, viu, Miriam, foi bom você ter trazido essa percepção, porque, sabe, aqueles momentos que a gente não coloca para fora aquilo que está nos incomodando, não dá um nó na garganta, e aí isso pode gerar um clima, né, uma tensão em você, uma ansiedade em você, e a sua comunicação, no lugar de ser uma comunicação simples, aberta, afetiva, ela passa a ser uma comunicação violenta. Por quê? Porque você está vomitando aquilo que lhe incomodou e você deixou guardado por vários dias dentro do seu coração, dentro da sua mente, na sua garganta, tá? Então, é bom sim que seja anotado, tá certo? E o fato de você anotar esses pontos significa que você está estruturando esse feedback. E aí vocês vão entender um pouco mais na frente como é que se estrutura um feedback efetivo, tá? Ele deve ser compatível com as necessidades de ambos, quem comunica e quem recebe, tá certo? Quem comunica sob a perspectiva do gestor, né? Então, o gestor, ele quer firmar um compromisso de melhoria, um compromisso de evolução. E quem recebe, ele precisa sentir, ele precisa perceber que ele precisa se autodesenvolver. E aí, veja só, gestor quer desenvolver, alguém que reconhece a falha está aberto à melhoria. Então, veja só, é a partir daí que a mágica ela começa a acontecer. Dentro da mesma perspectiva da especificidade do feedback, ele precisa ser dirigido, ou seja, direcionado a alguém. Você não pode, por exemplo, em uma reunião com todo o seu time, dizer, não, é porque alguém fez isso, isso, isso e não foi correto. Tá? Da mesma forma que você não pode, em uma reunião com todo o grupo, apontar a falha do outro. O feedback, ele precisa seguir um ritual. E aí vocês vão entender um pouquinho mais na frente. Outro ponto. Inclusive, Eduardo, eu tenho até um exemplo, assim, para falar que aconteceu hoje à tarde, que a gente vai acabar lembrando. Tipo, como você sabe, a gente está com a estagiária, né, lá na parte de administrativo e financeiro. Isso. E eu estou junto com ela tentando organizar a parte do sistema, né? Inclusive, graças a Deus, terminamos os pendentes, né? Aí a gente foi olhar umas vendas de junho lá. Quando a gente foi olhar, no sistema não estava colocado da maneira que tem que ser feito, né? Pela emissora. Tipo, ela colocou a venda, mas não descreveu a forma de pagamento.
Isso é uma falha absurda, porque assim, eu consigo identificar, eu consigo verificar, porque eu só é pegar o número da reserva e ir lá no sistema da operadora e ver como foi pago, tal. Mas assim, se tem o sistema, tem que estar no sistema, porque a menina não é obrigada a saber como é que vai olhar em cada operadora, como foi a forma de pagamento, ela vai conferir, mas tinha que ter lá, né? E, tipo, Isso. eram várias formas de pagamento. Teve pagamento em dinheiro, teve pagamento com crédito, carta de crédito da companhia aérea que a cliente tinha. E, assim, não estava descrito como estava. Aí a menina teve que parar tudo para vir perguntar, que não estava entendendo, porque não estava batendo a conta, não sei o quê. E, assim, uma coisa simples, que se tivesse lá, se a emissora que já faz isso há tanto tempo e sabe que é obrigatório estar todas as informações detalhadas da venda, inclusive, ela já recebeu a comissão dessa venda, tudo, e não estava bem preenchido, né? Eu tive que parar para identificar, porque na hora ela estava com o cliente, eu não ia interromper para perguntar como tinha sido, ela podia ser até que nem lembrasse mais como foi a forma de pagamento. Certo. Aí eu fui ter que buscar, né? Aí Assim, é você uma que resolveu. falha. Você que resolveu isso. É. Pronto. Aí o que acontece? Quem fez precisa ter conhecimento do fato, tá? E aí o que eu sugiro? Beleza, você corrigiu. Mas aí a gente precisa. Lembra que uma vez você até falou assim: eu não consigo identificar o que é prioridade, grau de urgência e emergência. Você e Carol tenham mencionado isso no grupo. Você precisa classificar o que as demandas que chegam de acordo com o grau de prioridade. Nesse momento, você precisaria identificar o que é prioridade para mim nesse momento. Responder um orçamento ou resolver esse problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a estagiária que está em treinamento, ela teria condições de abordar a funcionária e pedir para que a funcionária esclarecesse esses fatos para ela? Terceiro ponto, só se paga a comissão a partir do momento que você consegue identificar que as vendas estão conformes. E aí já é uma sugestão, tá? A gente precisa fazer para você uma pauta, ou melhor, a gente precisa fazer com você uma pauta de reunião, tá certo? Já para clarificar esses processos de mudança de gestão, tá? A partir do momento que você conseguir definir aquela questão daquela reunião que você fez com ela, aqueles ajustes, tá? Definiu, pronto. Quando é que começa e quais são os critérios que a gente vai estar utilizando para poder fazer jus a esse aumento? Porque a partir do momento que se cobra, certo? Significa que pode ser cobrado também. Ou melhor, pode não, deve ser cobrado também. Então, a gente precisa criar uma pauta para que essa reunião seja feita, tá certo? Eu já finalizei, Mila, inclusive, a leitura dos relatórios, tá? Tem algumas sugestões que eu vou pedir vou passar para você para reduzir alguns custos, tá? De cara, eu vi ali que dá para reduzir, acho que uns R$800 mês, tá? Aí, assim, a estagiária ficou sem entender, assim, se quem tinha errado, né? Ah, eu tive que dizer que ela errou de não ter colocado, porque quem faz a venda que tem que descrever como foi pago, tudo certinho, né? Ela errou de não ter colocado, porque tem que colocar tudo para a gente poder conferir. Uma Pronto. coisa é você conferir, se olhar se está certo, outra coisa é você ter que fazer o trabalho dela. Isso. Aí, nesse caso, lembra que eu falei para você agora? Vamos fazer uma pauta de reunião, certo? Aí, quando chegar no tópico, né, no item pagamento de comissão, aí a gente vai dizer, ó, as comissões elas serão pagas assim, assim, assado, porém só será paga aquilo que tiver corretamente digitado. Ah, mas eu sempre digito corretamente. Não, esse dia, essa venda, você não digitou corretamente. Entendeu? Então, assim, os fatos, eles quebram qualquer argumento. Os fatos, eles eliminam qualquer possibilidade de desdobro, de mentira, de omissão, entendeu? Por isso que é bom a gente ter realmente tudo isso estruturado. Outro ponto, o feedback ele tem que ser solicitado ao invés de imposto, sempre que possível. Eduardo, mas meu time não pede feedback.
Por quê? Porque a empresa ainda não tem uma cultura de feedback. A partir do momento que a gente reúne todo o time, explica o que é e qual é a finalidade do feedback, o funcionário que tem um compromisso, né, com o seu próprio desenvolvimento, com o desenvolvimento da empresa, ele vai sentir a necessidade de, a todo momento, ou periodicamente, saber como é que está o rendimento dele, certo? Saber como é que está, como é que os clientes percebem ele, qual é a importância que ele tem para a empresa, o que ele pode fazer para melhorar o seu desempenho, enfim. Ele tem essa preocupação. Tem que ser oportuno. Por exemplo, esse fato que você trouxe é um momento oportuno para que você possa fazer um feedback descritivo, tá certo? Direcionado, tá certo? E específico. Porque é daquele momento. É naquele momento. Lembrando que o feedback você não vai apontar o erro, você vai fazer com que a pessoa perceba o erro, perceba a falha, tá certo? De forma que você traga com muita clareza, né, todos os pontos que são importantes para a empresa. E no final, todos os pontos que precisam ser melhorados, alinhado com o compromisso do colaborador, em não mais cometer aquela falha, ou em buscar aprimorar suas habilidades, ou em aumentar o resultado, em fazer novas entregas, e assim por diante. Ok. E aí, como eu falei no começo, o feedback, ele é uma relação de confiança, tá certo? Por isso que o clima dentro da empresa tem que estar bacana, tá? Porque em um ambiente tenso, a confiança ela fica comprometida, tá certo? Com isso, essas barreiras, elas passam a existir ou até mesmo aumentam em algum momento, tá certo? Todos precisam compreender que o feedback é um processo de exame conjunto, tá certo? Todos participam desse processo. O feedback é um exercício de escuta, porque você escuta e nem sempre você tem a oportunidade de falar. Certo? O ideal é que quem recebe feedback só escute, não fale nada. Esse é o ideal. Para quê? Para que ela consiga assimilar qual é a percepção que você tem em relação ao trabalho e às entregas que essa pessoa traz dentro da sua empresa. Tá certo? O feedback, ele precisa ser sereno. Você não pode estar dando um feedback e se emocionando com a pessoa que está chorando do outro lado. Você não pode dar um feedback e reagir bruscamente diante de uma interrupção do outro. Tá? Ele, além de exigir da sua parte, líder, gestor, um forte equilíbrio emocional, ele requer também um conjunto de habilidades que permita você se manter o tempo todo centrado, sereno, firme, para superar aquele momento, para conduzir aquele momento, na verdade. E aí a gente traz o seguinte, o feedback, ele tem duas perspectivas, tá? O feedback, ele é dado quanto ao conteúdo e quanto à motivação. Então, quanto ao conteúdo, é em relação ao exercício das atividades. Como é que as atividades estão acontecendo? Olha, as atividades estão acontecendo de forma harmônica, só que tem alguns pontos que a gente precisa alinhar para poder chegar a um desempenho ainda maior. Quanto à motivação, olha, eu preciso dar um feedback para evitar que ele seja demitido. Eu preciso dar um feedback para justificar uma mudança de setor. Eu preciso dar um feedback para permitir que aquele colaborador ele seja resgatado. Tá? E aí tem, dentro de cada um desses âmbitos, quanto ao conteúdo, ele pode ser verdadeiro ou falso. Tem pessoas que inventam, tem líderes que inventam determinadas situações. E aí é um feedback falso. Tá? E aí eu pergunto a vocês, o feedback, ele deve seguir qual linha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso, porque ele é o quê? Ele é específico, ele traz fatos, certo? Quanto à motivação, ele precisa ser afetivo ou destrutivo? Afetivo. Afetivo no sentido de acolher, tá? No sentido de criar uma reciprocidade, no sentido de gerar uma humanidade naquele momento, naquela relação. Por quê? Porque isso faz com que pontes de confiança sejam criadas, tá? Se você faz um feedback destrutivo,
você não consegue criar essas pontes. Logo, você também não consegue ter uma efetividade na ação, né, na intenção daquele feedback, na motivação daquele feedback. E aí a gente traz um quadrozinho para vocês, bem simples, tá certo? Que são duas dimensões, a psicológica e a ética. E quanto ao conteúdo, tá certo? Aí tem aqui, ó, motivação, amor e desamor. Quanto ao conteúdo, verdade ou mentira. Conteúdo está ligado às dimensões éticas, tá? E o amor e desamor está ligado à dimensão psicológica. Então, quando a gente para analisar esses 4 quadrantes, a gente vê aqui, ó, o primeiro deles, um feedback, certo? Onde ele é verdadeiro, mas tem desamor, certo? Então, aqui ele obedece um critério apenas em relação à efetividade do feedback, que é a verdade. Já aqui em cima você tem um feedback verdadeiro e afetivo. Eu vou trocar até essa palavra, tá? Amor, vou colocar afetivo. Temos aqui um feedback mentiroso e afetivo. E tem aqui um feedback mentiroso com desamor. Então, aqui a gente pode classificar da seguinte forma: mentiroso e desamor é aquele feedback destruidor. Tá? É aquele feedback totalmente desestruturado, é aquele feedback que a gente dá, na verdade, é um feedback, né? Que a gente termina falando no fervor do momento. E temos aqui, ó, o melhor deles, feedback estruturado, feedback afetivo, que é quando você traz a verdade através de fatos, você é específico, você é dirigido, né? Você é direcionado a alguém, e é dado com afetividade, tá certo? Com amor, com carinho, com atenção, com suavidade, utilizando a comunicação não violenta. Então, quando vocês pensarem em dar um feedback no momento da estruturação, após a estruturação, vocês parem e reflitam. Esse feedback que eu estruturei, ele está baseado na verdade? Sim. Esse feedback que eu estruturei, ele está baseado na afetividade, na confiança, no amor, na humanidade? Se a resposta também for sim, vocês podem utilizá-lo imediatamente junto ao seu time, junto ao colaborador de vocês. E aí tem um autor, certo, um especialista em feedback, né, um dos papas aí da administração, né, 2, na verdade, que é o Bushigan e Clifton. Eles falam o seguinte, que o feedback ele tem pontos positivos e pontos negativos. Certo? Os pontos positivos são listados logo a seguir. Primeiro, cada pessoa, todo indivíduo possui talento. Tá certo? E esses talentos, eles são únicos. Não dá para a gente esperar que um colaborador desenvolva as mesmas habilidades que o outro. Por quê? Cada indivíduo possui uma história de vida diferente, cada indivíduo passou por processos diferentes, desenvolveu percepções diferentes, e logo, eles são diferentes. E as habilidades os tornam únicos, os seus talentos tornam-se únicos. E aí é onde vem a habilidade do gestor, identificar esses talentos e conduzir esses talentos para a melhor atividade, para a atividade que permita aquele colaborador ter o seu maior e melhor desempenho. Dessa forma, ele consegue apresentar também um maior potencial de crescimento e um maior potencial de entrega, que é aquela história, fazer mais com menos. Quanto mais a gente consegue encaixar as pessoas no lugar certo, a gente consegue aprimorar, né, ou elevar o seu potencial de crescimento, o seu potencial de entregas. Por isso que a gente precisa identificar os pontos fortes de cada indivíduo também. Eduardo, de que forma? Aplica uma matrizinha de SWOT, faz uma reuniãozinha, tá certo, com todo o time. Pessoal, tá aqui a matriz de SWOT, eu quero que vocês façam juntos, tá? Identifiquem quais são os seus pontos positivos, quais são as suas maiores forças, quais são as suas principais habilidades aqui no negócio. A partir da percepção deles, vocês conseguem fazer um batimento, né, uma relação com a percepção que vocês têm, e a partir dessa junção de percepções, você consegue, por exemplo, traçar um plano de reestruturação.
ajustando as pessoas de acordo com os espaços que você tem, certo? Alguma dúvida? Então, tudo certo. Beleza. Então, assim, quando você dá o feedback, você precisa estar ressaltando, estar destacando esses pontos positivos, tá certo? Daí vem, né, a técnica do sanduíche. Então, os pontos positivos, os pontos fortes, eles sempre vêm primeiro, assim como o pão, na hora que você monta um sanduíche, tá certo? Os gaps, né, que é o que falta, que são os pontos de melhoria, vêm no meio, tá certo? É o recheio. E para fechar esse processo, vocês trazem o pão, mais uma vez, que é o quê? A chamada para o compromisso, a chamada para a ação. E a partir do momento que você chama para a ação, que você firma um compromisso, você tem também a obrigação de estar acompanhando se aquilo que foi combinado está sendo cumprido. Porque senão. Oi? Não, falei não. Porque senão o que vai acontecer? É mais uma reunião onde serão tomadas decisões, algumas deliberações, que não serão acompanhadas, que não terá um desdobramento, uma evolução, né, uma melhoria no negócio. Perfeito? Mais um ponto. Focar nos pontos fortes é uma forma de reforçar as qualidades profissionais e possibilitar a expansão das áreas de excelência. Aquilo que eu tinha falado anteriormente. Focou nos pontos fortes, identificou as habilidades, verifica quais são os espaços que você tem para poder adequar aquela pessoa, lotar aquela pessoa naquele espaço que ela mais se identifica. Agora, é claro, levar em consideração também a necessidade do negócio. E aí, ó, para finalizar esse tópico, né, esse ponto do feedback, e para fazer com que ele seja realmente efetivo, ele precisa ser desenvolvido em um ambiente onde exista respeito mútuo, tá certo? Então, ambos devem se respeitar. A escutativa, ela deve ser sempre exercitada, tá? É parar, ouvir, não, e assim, não é uma vez apenas na semana ou uma vez no mês, é sempre que for possível, tá certo? Exercitar a escutativa é também um exercício que compete ao gestor, né? Primeiro, ele tem que saber ouvir, e segundo, ele precisa ensinar o time a ouvir também. Acho que alguém quer entrar? Carol. Carol. Olá, Carol. Tudo bem? E aí, vamos dar continuidade. Uh, Dentro da cultura do feedback, que deve ser disseminada dentro da empresa, todos precisam compreender a importância do feedback, tá certo, para o desenvolvimento do negócio. Todos precisam compreender a importância do feedback para o seu processo de autodesenvolvimento, para o seu processo de autoconhecimento. Por isso, deve-se ser estabelecida uma crença que vise a possibilidade efetiva de mudança, a possibilidade efetiva de melhoria. E quando a gente fala nesse processo de mudança e de melhorias, não é apenas o processo de mudança e melhoria do colaborador, é da empresa também. Porque a gente precisa analisar, ao mesmo tempo que se estrutura uma rodada de feedback, é o seguinte: a gente precisa analisar se a empresa está ofertando as condições necessárias para que aquela atividade seja bem desempenhada. Porque às vezes você diz, olha, você não conseguiu fazer a entrega desse pedido no tempo de 30 minutos, que é o tempo que a gente espera. Mas por quê? Porque o cara está indo fazer a entrega a pé, não está indo fazer a entrega de moto. Ou então, você, como gestor, não conseguiu acompanhar os processos de reabastecimento da moto e a moto faltou gasolina. Entendeu? Você não fez as revisões periódicas. Né? Então, identifica a causa do comportamento. Identifica as causas da falta de entrega. Tá?
Disposição para perceber e reconhecer seus erros e acertos. Pessoal, esse exercício começa por vocês, tá? Nós, enquanto líderes, enquanto gestores, dentro desse processo, né, altamente informatizado, já que já foi trazendo aí, estou trocando de sistema porque o meu sistema agora tem inteligência artificial. Beleza. Mas eu tenho certeza que a sua inteligência artificial, ela traz uma pegada humanizada, tá certo? Por quê? Porque isso que acolhe, isso que aproxima, e da mesma forma, né, nós como gestores, precisamos ter esse grau de humanidade elevado. Quanto mais humanos nós formos, maior será o nível de humildade que a gente vai ter para identificar quais são os nossos erros, tá certo? Quais são os nossos acertos, tá certo? E aí eu reforço, antes de você dar um feedback, antes de você estruturar um feedback e dizer quais são os pontos de melhoria que aquele colaborador precisa estar trabalhando, verifica se você também não precisa melhorar aquele mesmo ponto. E aí, veja só, se você identifica que aquele ponto de melhoria do colaborador, do seu colaborador, é também um ponto de melhoria que você precisa trabalhar, veja só como a narrativa fica diferente. Fulano, eu percebi que naquele dia você se comportou dessa forma, realmente não está dentro dos objetivos da empresa, da visão da empresa, mas eu sei que isso é muito desafiador. Sabe por quê? Porque eu parei para analisar e eu cometo a mesma falha que você. Eu quero fazer o seguinte hoje, nesse momento. Eu quero assumir um compromisso com você de que eu vou conseguir ajudá-lo a superar esse desafio. E eu peço a sua ajuda para que eu consiga também superar esse desafio, que é pessoal, que é um desafio, é um medo pessoal também. Então, veja só, você mostra a fraqueza, mas, ao mesmo tempo, você, como gestor, mostra que você está em pé de igualdade em relação ao seu colaborador. E que ele precisa de você, assim como você precisa dele, para poder dar os próximos passos. E aí, o compromisso que você firmar com ele serve também para você, porque quando você faz esse nivelamento, significa que ele também vai passar a lhe observar. Ele dá o feedback quando for oportuno, se você tiver uma cultura de feedback implantada dentro da sua empresa, tá? E aqui, ó, coloca-se exatamente o que eu falei, né? Colocar-se aberto tanto para ouvir quanto para dar o feedback. E fazer algo a respeito do feedback recebido, que é a tomada de ação, tá? A partir de hoje, o que é que nós vamos fazer com isso? A partir de hoje, qual é o compromisso que eu vou ter com você para que esse quadro ele mude? Lembre-se, não é firmar o compromisso e jogar o cara, tá? É firmar o compromisso e criar condições para que ele consiga alcançar aquele objetivo que foi traçado em conjunto. Perfeito? Edu, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Lá na empresa, principalmente em dias de muito movimento, o pessoal, justamente sobre essa questão de cultura, a gente tem a cultura lá de ser bem conectado, lá o pessoal é amigo e tudo mais. Isso acaba, talvez, reduzindo a produtividade. Eu digo talvez, porque eu não sei, não estou 100% lá, mas isso, quando eu observei, acabou minerando a produtividade deles, porque muitas vezes eles acabam se distraindo e não focando na atividade que estão fazendo, sabe? Então, a minha dúvida é, eu deveria manter essa cultura mais harmônica ou exigir não, né? Já aprendi que não se exige, já aprendi que você se pede, ou pedir que eles sejam mais produtivos, ou Vamos lá. algo fora da... A harmonia você precisa manter, tá? Porque em um ambiente tenso, a produção ela cai. O que você precisa fazer é mostrar, fazer com que eles percebam que aquelas conversas diminuem a produtividade. Então, vamos lá. Para que você possa estruturar um feedback em relação a esse fato, o que é que eu recomendo? Em um dia como esse, você parar para observar a dinâmica. Para observar a dinâmica. Me cite aqui, traga
no mínimo 3 fatos reais e concretos. Oi, tudo bem, gatinha? Me cite aqui, pelo menos, 3 fatos concretos que justifiquem essa afirmação de queda da produtividade nesses momentos. Ah, é para falar agora? Isso. Tá. Vamos lá. Quando o movimento está pegado, aí eles acabam conversando muito e aí às vezes um lanche é sem salada, por exemplo, aí acaba colocando. Outro fato é que quando eles chegam, eles começam a brincar lá, mas tudo bem, isso fica aquele clima gostoso, sabe? Todo mundo brinca e aí fica aquele clima agradável. Mas aí a gente tem lá um checklist do que tem que fazer para abrir a loja e a pessoa que devia fazer o checklist acaba se passando e acaba fazendo tarde e a gente acaba demorando mais ao longo da noite, sabe? Porque a gente não está preparado ali para funcionar. E outra é justamente essa questão de tipo, olha, me cobre aí que eu vou atrasar um pouco. Só que não fala comigo, fala com fulano, aí fulano faz o dele e faz o da pessoa que precisou chegar mais tarde, entende? E aí são esses Vamos 3 lá. fatos. Beleza, maravilha. Que horas você abre? Aqui em Matriz, 6h30 e em Maceió, às 6. Pronto, vamos lá. Matriz, 6h30. Que horas você precisa estar com esse checklist completo antes de abrir? Quanto tempo? 6h30. No mínimo 10, 15 minutos antes. 15, 20 minutos antes. Mas sabe o que é que você vai fazer? 15, 20 minutos antes. 20 minutos antes. Você vai reunir a turma. Reunião em pé. Rapidinho, de 5 minutos. Pessoal, cria esse hábito. Todos os dias antes de abrir. Pessoal, quero agradecer vocês por mais um dia. Que esse dia seja abençoado. Que a gente consiga fazer as melhores entregas. Piriri, piriri, pararó. Tá vendo? Estou elogiando. É pão, pão. Que a gente consiga fazer as melhores entregas. Mas eu preciso pedir a vocês um pouco mais de atenção. Brincar é bom, eu gosto de brincar, mas a gente precisa ter atenção em algumas coisas. Todos aqui são amigos, e isso é bom, mas a gente precisa também que, além de amigos, nós sejamos profissionais. E o que é ser profissional? É a gente cumprir com aquilo que está pré-estabelecido e que todos já têm ciência. Vejam só o quadro. Estão vendo o quadro? Estamos 20 minutos. Estamos prestes a abrir a loja. Faltam 20 minutos. Tal item, tal item, tal item já devia ter sido cumprido. Tá? Vamos finalizar esse processo agora? Vamos. Pessoal, e a partir de hoje, todos os dias antes de abrir a loja, a gente vai fazer uma reuniãozinha em pé, tá certo? Vai ser jogo rápido, para que a gente possa se energizar, dar um abraço e começar a noite da melhor forma. Entendeu? Botei pão, chamei a atenção e no final eu fechei, né, assumindo o compromisso para que eles sempre façam isso, não precisa ser de todo momento, e disse que a gente ia se abraçar todos os dias e renovar as energias. Mas veja só, a última palavra, a última mensagem não foi uma mensagem de cobrança, mas a cobrança ela aconteceu de forma muito sutil. E você vai fazer isso todos os dias, até o checklist, quando der 20 minutos antes da abertura, ele está 100% completo. Aí você vai fazer a reunião novamente. Pessoal, parabéns, quero agradecer a vocês. Hoje, 6h10, checklist 100% completo. Palmas para você. Tá. Pronto. Entendeu? É nesse clima. Ah, o sanduíche que era para ir sem salada, foi com salada. Devolve. Quem preparou esse sanduíche? Você identifica, não pergunta. Quem preparou? Fulano. Aí chama no reserva. Fulano. Esse sanduíche com sem salada. Tarará. Ah, mas é só uma folha de alface. Ó, não é uma folha de alface. Tem um custo financeiro, tá certo? Mas o pior, tem um custo de imagem. O cliente que está lá na ponta, ele não quer saber o que está acontecendo aqui dentro. Ele quer o pedido dele na conformidade. Me ajude. Me ajude. E aí, com o tempo, né? E 21 dias, se você bater na mesma tecla, você vai conseguir fazer com que essa perspectiva melhore. Outra coisa, reunião, ponto de controle. Pessoal, aqui dentro a gente trabalha, deixe claro que a liderança é você.
tá? Deixe claro que você é a liderança. Deixe claro que as pessoas precisam dar satisfação a você e não aos outros colaboradores. Medida extrema. A pessoa chegar e dizer que vai se atrasar e falar para o colaborador e não para você. Ela chegar e você mandar ela voltar. Cara, seguinte. Mas antes você tem que falar. Você tem que deixar claro que o gestor é você, que as pessoas precisam procurar você. E se ainda assim elas não atenderem, aí você vai chegar e vai dizer, ó, volte hoje. A gente já conseguiu desenrolar o processo. Tá? É extremo. É uma medida extrema. Não é, é algo que você precisa calcular muito bem. Se for uma pessoa que precisa realmente de um chacoalhão, se a equipe estiver precisando levar um toque, né, de realidade, você pode agir dessa forma. Deixa eu. Beleza? Beleza. Traga mais fatos. Mais desse caso, do motivo da brincadeira? Dúvidas que você tiver para a gente estruturar o feedback. Ah, Fatos também traga para a gente estruturar junto com você. Então, eu acho que bem parecido também com essa questão aí dele, de questão de atraso, né? Tipo, a gente até reestruturou o horário de funcionamento para ficar algo mais confortável para todo mundo, entendendo a rotina, né? A qual hora? Algo que dava para mudar, porque, por exemplo, os nossos fornecedores, a maioria, consolidadores, operadores só funcionam a partir de 9 horas. E, às vezes, a gente estava abrindo de 8 horas da manhã, horário comercial, né? Por ser horário comercial. Mas aí a gente viu que, tipo, às vezes a gente queria resolver alguma coisa offline, algo que não fosse de sistema, que depende dos fornecedores, e tinha que esperar até 9 horas também. Então, para ficar mais confortável também para a gente que trabalha, de manhã gosta de malhar, não sei o que e tal, ter aquele tempo e atrasar mais um pouco, não pegar horário de pico, de trânsito para ir trabalhar, né? Quem mora mais longe. Aí a gente disse, não, vamos abrir de 9 horas, né? Para ficar mais confortável para todo mundo. Só que eu acho que entenderam que era 9h30. Ou E 10 está fechando horas. que horas, Milly? A gente está abrindo 9 horas. E fecha? E fecha 18. Aí, sim, aí acabava que reclamavam que, por exemplo, eu dava 2 horas de almoço, né? Só que essas 2 horas, para quem mora longe, não dava para ir para casa de qualquer jeito. Aí acabava ficando por lá mesmo, tem uma copa lá no Harmony, tem uma copa, mas aí às vezes fica muito cheio, aí subia, comia e voltava imediato assim para a agência e ficava já naquele clima de trabalhar de novo, né? Ficava meio que com aquelas 2 horas, meio que não era 2 horas de almoço, tirava praticamente uma, porque voltava e já queria trabalhar, ou então voltava para a agência, fechava tudo, mas sempre tinha um cliente ou outro que passava na porta, alguém via, não sei o quê, aí queria entrar e você já estava lá dentro mesmo e não... Aí acabava, aí agora a gente reduziu, o horário de almoço tá de 1 às 2, né? Abre 9 horas, o horário de almoço de 1 a 2 horas e fecha 18. A princípio fecha 18, né? Só que tem vários dias que não consegue fechar, porque se tiver um cliente, se tiver um atendimento, não consegue. Mas aí, assim, tipo, parece que eu disse que era 9h30, porque tá todo mundo chegando atrasado e fica naquela. Tem que chamar e conversar. Aí, como é que você vai conversar? Plano, tudo bem. Ó, você tem dúvida em relação ao horário de abertura da agência? Não, tenho não. Tá, então preciso saber quais são as dificuldades que você está tendo para poder chegar aqui no horário que a gente precisa que você esteja. Tá vendo? Você não está dizendo que a pessoa está atrasada, está chegando atrasada. Você está perguntando quais são as dificuldades que ela tem. Aí você já consegue gerar uma empatia. Você já consegue estabelecer uma conexão com essa pessoa. Ah, é o ônibus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, mas quando abria de 8, você não conseguia chegar aqui de 8h30? Né?
que é que você fazia durante aquele período? Ah, porque não tem um ônibus naquele intervalo. E você não tem nenhuma outra possibilidade, não? Você não tem nenhuma outra alternativa, não? Não, lá, graças a Deus, lá ninguém vai de ônibus, então não tem essa desculpa. É só essa questão mesmo de, tipo, não sei, se acomoda, ou então diz assim, ah, porque eu estava em casa, comecei a atender um cliente no telefone, me atrasei, e Não. enfim. Aí você vai dizer assim, ah, que massa, que bom que você estava atendendo o cliente no telefone, mas vamos fazer o seguinte, eu preciso que você esteja aqui às 9. Inicie o atendimento dele e venha para cá. Como você vem de Uber, eu acredito que você consegue falar em deslocamento, né? Que você vem, eu já ia ser irônico, né? Que você vem sentado, você não vem dirigindo, você não vem em pé no ônibus, né? Então, assim, inicie o atendimento dele, diga que você está em deslocamento, que você, assim que chegar na agência, vai estar fazendo todas as consultas, até porque pelo celular ela consegue ter acesso a todos os sistemas. Assim, a maioria, né? A maioria, nem todos. E assim, a gente sempre foi muito flexível dessa questão de horário, porque a gente sabe que acaba que atende pessoas sábado, domingo, à noite, qualquer momento, né? Aí a gente costumou ser flexível, mas foi flexível, mas não é o fato de dizer não é para chegar no horário Isso. que. Ó, flexibilidade, você pode ser flexível de outras formas, tá? Você tem que ser flexível quando o resultado e o combinado ele for cumprido. A flexibilidade ela acontece em comunhão entre as partes. Não é ela que decide quando e como ela vai ter flexibilidade, tá? Ou então Porque já assim, aconteceu casos assim, tipo, como a gente trabalha lá no Harmony, aí a pessoa chegar e tá, se olha, do nada, agora de manhã, já está de manhã. Olha, hoje à tarde eu tenho 3 horas, é dentista, só que é aqui no Harmony mesmo. Sim. Aí, tipo, disse de manhã uma coisa para ir de tarde, e se eu tivesse marcado outra coisa que eu não pudesse estar na agência naquele momento, ia ter que fechar a agência para 3 horas. isso. Aí, ó, isso é mais, já coloca aí em pauta de reunião, tá? Horários. Olha, a gente gosta de manter a flexibilidade, tá certo? Mas a flexibilidade, ela não é regra. É algo que precisa ser combinado. Porque eu tenho as minhas atribuições. E aí você se coloca no papel de dona, tá? E coloca o funcionário na posição do funcionário. Eu tenho as minhas atribuições, certo? E para que eu consiga ajustar os meus horários junto com os seus, né? Para que eu consiga permitir essa flexibilidade, eu preciso ajustar os meus horários. Tá certo? Joga claro, bata real. Então, assim, vamos combinar as ausências? Vamos combinar os horários? Porque o combinado não fica ruim para você e nem fica ruim para mim. Agora, com muita tranquilidade. Com E quando muita. a gente tem, acaba que acontece o que o Jack disse também aí. A gente já notou isso, que quando tem alguém lá que para dividir o trabalho e tal, aí acaba que uma fica combinando com a outra essa questão dos horários, entendeu? Tá, mas assim, essa combinação ela tem que ser homologada por você. Tá? Essa combinação tem que ser homologada por você. Não é terra sem lei. Tá? É uma empresa, tem regras, tem uma cultura, tem uma linha de pensamento e de atuação que é gerida por você. Tá? Então, assim, é questão também, essas conversas, elas precisam acontecer de forma muito sutil, tá, Mili? Sempre que for possível. Para quê? Para que você consiga se posicionar, para que eles consigam perceber que você é a proprietária, que você tem discernimento do que é certo e que é errado, e que eles precisam atuar de acordo com as normas que a empresa possui. Porque quem dita a norma, quem escreveu as normas foram vocês, não foram eles. Eles estão lá para contribuir, sim, né? Para uma melhoria, para uma evolução, para uma adequação de normas, se for necessário. Mas tudo isso precisa ser conversado. Tá certo? Precisa ser conversado. É muito parecido com o que o Jack trouxe, né? São todos amigos. É bom que sejam amigos, mas eles precisam ser amigos e profissionais.
Perfeito? Ô, Edu, aqui eu vejo uma coisa parecida acontecendo. Aqui a gente tem um ALV, né, que é a lista de verificação, que é os processos que todos têm que fazer. E algumas vezes as pessoas não concordam com aquilo e aí elas acabam não seguindo. E aí, como Mas por que não pedir? concordam? É porque elas acham que talvez leve um pouco mais de tempo ou que trabalharam em outro lugar que fazia diferente. E aí a minha dúvida é não sei se não exigir, mas como pedir para que elas sigam sem parecer uma imposição. Tá, aí o que você vai fazer? Se ela acha que existe uma outra forma de fazer e que essa forma de fazer leva ela a um resultado melhor, primeiro você precisa saber qual é o resultado que se quer. É preparar em um tempo X? É preparar uma quantidade X em tempo Y? Qual é o resultado que você quer? Primeiro ponto. Segundo ponto, chamar essa pessoa. Cara, vamos fazer um teste? Eu quero... Você nem disse que vai fazer um teste. Você nem disse que vai fazer um teste. Você pede para ela preparar seguindo a LV na sua frente. Ó, fulano, essa aqui é a nossa lista de verificação. Eu preciso que você prepare. Aí você observa. Liga o cronômetro, se o critério for tempo, tá certo? Mede, mensura. Fez, beleza. Fulano, agora você tinha dito que esse processo não era legal. Qual é o processo que você acha que é melhor? Ah, é esse. Vamos fazer? Pede para que a pessoa faça os dois processos no mesmo momento. Por quê? Porque você vai conseguir comparar. Talvez o que ela questione, o processo que ela conhece, seja realmente melhor. E aí você precisa ter a humildade de perceber que é melhor e incorporar isso. E se não for melhor, você vai ter que trazer as métricas que foram efetuadas, aferidas naquele momento, para justificar. Ó, fulano, tá vendo por que não é melhor? Da nossa forma, a gente conseguiu esse resultado. Dessa outra forma, a gente conseguiu. Mas você tem alguma sugestão? Quando você mostra que o seu método é melhor, você ainda diz, mas você tem alguma sugestão para poder melhorar ainda mais? E vai testando, até ele quebrar a cara. Reconhecer, entendeu? Porque quando você impõe, você pode se queimar, o cara pode estar, no lugar de estar botando açúcar, botando sal, né? No lugar de botar sem salada, vai estar botando sempre com. Né? Então, assim, tem que ser tudo muito sutil. Você não vai mostrar que está errado. Você vai fazer com que ele perceba que está errado. Aí você muda a didática, sempre mudando a didática. Invertendo o papel. Manda mais. Carolzinha. Então, deixa eu te falar, Eduardo, em relação à implantação de novas rotinas, novas regras, tipo, de querer estar sempre mudando algo, sei lá, às vezes, assim, eu penso assim, eu quero inovar, quero modificar, quero melhorar, né? Tanto melhorar a empresa, como buscar também o que o colaborador acha que seria uma melhoria. Aí, assim, agora mesmo a gente está tentando achar essa plataforma ideal de atendimento, junto com chat e bot e tal, tanto para a organização da empresa, como também para melhorar, além de melhorar o atendimento, ser mais ágil, conseguir atender mais pessoas, né? De acordo com o funil e tal. Só que é aquele negócio, gente, até o Romeu disse assim, ó, tem que fazer a reunião junto com as meninas, para vocês juntas escolher a plataforma, né? Aí a gente, tipo, uma reunião eu acabei fazendo sozinha, com outra plataforma eu acabei fazendo em conjunto, né? Só que assim, todo mundo acha que é coisa nova, vai ser mais trabalho. Só que, a princípio, quem vai implantar sou eu, junto com a empresa e junto com a estagiária, né? Isso, ó. Vamos lá. Funcionário sempre vai correr trabalho. Funcionário quer que tudo chegue bonitinho, mastigado, para ele poder dar o enter e ganhar o seu dinheiro no final do mês. Tá certo? Então, não espere nunca eles homologarem a mudança que você pretende fazer. Tá certo? A partir do momento que você tira eles da zona de conforto, você está dando mais trabalho
e comprometendo a vida deles dentro da empresa, tá certo? Por isso que a forma como você se posiciona é muito importante. Você ter um ambiente democrático é importante, só que as pessoas só podem opinar em cima daquilo que já existe, aperfeiçoar aquilo que já existe. A implantação de um novo sistema é algo de gestão, porque você sabe quais são as necessidades reais dentro do processo de gestão, do processo de gestão financeira, do processo de atendimento, do processo de marketing. Você que sabe qual é a realidade real, tá certo? Em relação à funcionalidade, que é a preocupação delas, elas vão ter que se virar para poder aprender. Uhum. Ou um emissor de passagem aérea, melhor, não vou nem dizer um emissor de passagem aérea, um funcionário de companhia aérea, quando entra lá da TAM, por exemplo, quando entra no Sabre, não sei nem se é o Sabre ainda, o Amadeus, Uhum. uma coisa mais complexa do que aquilo, um monte de letrinha, tu tem que aprender para poder ganhar o dinheiro dele. Um médico cirurgião vascular, acertar ali a veinha pequenininha, não tem que aprender? Tem que aprender. O processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento é inerente a quem quer crescer, a quem quer apresentar um resultado. Então, veja qual é a plataforma que atende a melhor necessidade, que atende às necessidades da empresa, tá certo? E faça uma relação com a usabilidade. Isso é bom de usar? Isso se comunica bem comigo? Vai se comunicar bem com o meu time? Vai. Pessoal, contratamos essa plataforma, está aqui, esses são os cursos, o prazo para implantação é dia tal, todos precisam estar aptos a utilizar a plataforma. Ah, mas não sei o que, não sei o que. É dia 10, dia 11, a gente vai eliminar todos os outros canais de comunicação. É assim. É assim. Ah, eu não estou conseguindo fazer isso. Ó, esse aqui é o canal do suporte, entre em contato. Ah, mas não sei o que dizer. Vamos junto, mandar uma demanda, abrir um chamado para a plataforma para ver o que é que eles conseguem aprimorar. Porque senão a sua empresa vai ser refém da comodidade de quem trabalha com você. E abre o olhinho da sua estagiária, porque ela começou agora. Ela não tem que estar reclamando nada, não. Ela tem que escutar e aprender. Estagiário, ele está lá para aprender. Claro, tem que sugerir? Tem. Mas o nível dele de conhecimento e maturidade, ele é limitado. Uhum. É como um funcionário novo que você contrata. Tem limitação. Então, assim, essa ferramenta não é boa. Tá, e qual é que você conhece? Quantas ferramentas como essa você já trabalhou? Quantas empresas de turismo você já trabalhou? Quantas vezes você já emitiu um relatório como esse? Nenhuma. Tá, e como é que você... Qual é o critério? Sendo bem rigoroso, bem chato. Qual é o critério? Qual é a bagagem que você tem para poder opinar sobre isso? Às vezes, nenhum cara que tem pós-doutorado tem a competência para determinadas opiniões. Imagina que está chegando agora com o papel de estágio, como estagiário. Então, possível. Seja boa, seja legal, seja comunicativa, mas diga, epa, essa decisão é minha. Essa decisão não é sua. É como o filho. Aí você tem lá o mais velho alegando com o mais novo. E você dizendo o que o mais novo tem que fazer. Minha filha, fique na sua, porque o pai está aqui. Quem manda sou eu. Não é você. Entendeu? Então, tudo isso precisa estar muito claro. Agora, essa clareza também tem que vir com muita sutileza. Tá certo? Para você não quebrar o clima, para não ficar um ambiente chato, parará, parará. Defina. A decisão é sua. Uhum. Tá certo? E a decisão deles é o quê? Ficar ou não. Ficar ou não. Porque você não prende ninguém numa corrente. E muitas vezes a gente se cala porque a gente precisa, né? Assim, Isso. é difícil sem, ou pior sem, difícil com eles, e a dificuldade maior é justamente essa. São pessoas, cada um diferente, e também que não aceita que a gente fale o que a gente realmente precisa, né? Isso. Assim, Aí deixa eu fazer uma pergunta. Quanto vale a paz de vocês dentro do ambiente de trabalho de vocês? Com certeza. A paz da gente depende da paz de todos no ambiente, né? Exatamente. E assim, tem o Moisés, né? Aí eu vou falar de Moisés. Moisés já demitiu toda a equipe dele.
toda a equipe dele. Ficou só. Doeu, se ferrou, mas hoje ele tem uma equipe que conseguiu suprir todas as dificuldades anteriores. Agora, quando foi que ele fez isso? Quando todos os processos estavam muito claros. E, ao mesmo tempo que ele teve clareza dos processos, né, clareza das atribuições, clareza das atividades, ele não se acomodou em estar buscando o tempo todo novos talentos. Já foi criando um banco de talentos, Porque a gente não pode ser refém de um funcionário que não lhe respeita, de um funcionário que se acha dono, de um funcionário que acredita que ele está acima de tudo e de todos, entendeu? A gente não pode ser refém. A gente precisa já ir buscando, ir buscando, ir buscando. Um funcionário como esse, sabe quando é que ele fica pianinho? Quando a gente bota uma pessoa do lado para fazer a mesma coisa que ele faz e ele se sente ameaçado. Aí, você está tirando, tá tirando a minha venda. Não, porque fulaninho não começou a fazer isso, fazer aquilo outro, mas não. Ele começou a perceber que ele é substituível. Ele começou a perceber que você não depende dele. Ele começou a perceber que onde ele achava que somente ele poderia chegar, qualquer outra pessoa pode chegar também. Tá? Então, assim, é difícil encontrar pessoas, mas a gente precisa estar o tempo todo buscando essa pessoa. Porque quando a gente encontrar, a gente não pode pestanejar e colocar essa pessoa para dentro. Porque se for o caso, a gente inclusive, essa semana passada, a gente fez uma proposta para essa estagiária ficar os 2 horários, né? Lembro. Lá na agência. Mas não, assim, tipo, pelo fato de a gente estar terminando a organização financeira, mas tem muitas outras atribuições que tem para ela fazer, né? Da questão, não da parte administrativa, de organização, de atendimento, pós-venda, muita coisa, muita função que ela vai fazer. Por isso que há uma necessidade de ficar os 2 horários. Aí ela foi comentar, né, com a funcionária mais antiga e disse: eita, olha, a partir daqui a uns 15 dias eu já vou ficar vindo 2 horários. E é bom que eu já estou finalizando essas primeiras demandas, porque aí eu vou querer aprender a vender também para ganhar comissão. Menino, a outra disse: o quê? Não, quero não vender, não sei o quê, faça aí sua atividade mesmo. Ó, você não sabe como é difícil vender, viu? Queira não. Já assim, com... Mas para você ver, ó, ela não larga o osso, entendeu? E ainda cospe no prato que come. E eu ainda vejo isso como uma forma de sabotagem. Porque quanto mais gente... Se hoje você só consegue atender, vamos supor, 14 orçamentos, você tem orçamento pendente. Se você tem orçamento pendente, significa que você tem demanda para mais gente. Se você tem orçamento pendente, significa que você está deixando de vender mais. Porque as pessoas compram no impulso, as pessoas compram na emoção, as pessoas compram de acordo com a agilidade. Por que muita gente hoje, por exemplo, prefere comprar passagem aérea direto na companhia? Primeiro, porque num clique está comprado. Segundo, porque não paga o FII. Né? Não, e assim, tipo, eu sei, hoje eu consigo visualizar os meus orçamentos pendentes, né? Mas os dela, não. E aí a gente precisa... Com a implantação do sistema, a gente vai conseguir ver o geral. Ela não pode omitir orçamento. Ela só lança o orçamento quando tem venda. Você não sabe quanto você está perdendo. Você não está conseguindo mensurar o trabalho dela. Você não está conseguindo mensurar a efetividade do trabalho dela. Por isso que... lembra aquela história do número único? Tudo através de um número único. E esse sistema último que a gente viu vai ser um número único mesmo. Número único. Entra por aquele número, registra, distribui e devolve para o cliente. Através daquele número também. Aí precisa de alguém para distribuir. Pode ser estagiária. Entendeu? É automático. Esse último sistema que a gente
assistiu, era automático. E, além do mais, ele faz assim, ele distribui. Aí tem um tempo. Se nesse tempo o cliente não obteve resposta, vai para outra pessoa. E assim vai, ele vai cronometrando. Ótimo, livre concorrência. Ganha mais, atende mais quem é mais rápido. Ótimo. Já estou gostando desse sistema. Ele é bruto. E assim, não tenha medo, né? E nem escolha implante. Escolha implante. Eita, está demorando demais, Kate, para atender. Vou botar mais uma pessoa. Ou então, olha, esses orçamentos mais simples, vou botar para a estagiária fazer. Ela não quer fazer? Pronto. Só TEL. Só seguro. Meu amor. Mas a gestão é sua. Só seguro, que a Kate não gosta de fazer. Ela não gosta de fazer seguro, né? Hã? Ela não Seguro gosta de fazer. gosta. Gosta? Gosta. Pronto. Só um item, começa. Aí a pessoa fica especialista em um item. Depois só outro item. Eu vou dizer bem assim, quando for pacotinho fechado, vai ser a estagiária, o pacotinho pronto de operadora, ela só vai fazer o trabalho de... Pronto. De mandar o e-mail. Ou de fazer a reserva direto no portal. Mas não tenha medo, não. Não tenha medo. Ela vai latir, mas não vai largar. Ela só vai largar se ela conseguir realmente, que eu acho muito difícil, um lugar que ela consiga ganhar o que ela ganha e ter todas as flexibilidades que tem, que eu acho muito difícil. Você encontrar hoje um patrão que dê a liberdade que vocês dão. Tá? Mas não deixe de buscar referências de outros profissionais. Não deixe de buscar referências em outros profissionais. E outra coisa, pare e se pergunte. Se você botar mais um funcionário, mais um emissor, você consegue aumentar o seu faturamento? Então, a curto prazo, pode ser que não, mas a longo prazo, sim. Pronto. E você, eu diria que a médio prazo você consegue, tá? E assim, a gente precisa, e aí eu vou conversar com você, marcar um momento na semana que vem para poder destrinchar aqueles relatórios, tá? Uhum. A gente destrinchar aquilo ali, e aí você vai seguir a risca, Mili, a risca. Que tem como reduzir aquilo ali. Tem como reduzir. Eu fiz umas contas, dá para dar uma melhorada. Uhum. Dá para dar uma melhorada. Viu? Manda mais. Deixa eu lembrar agora. Ok. Pessoal, só reforçando, sábado, dia 26, vamos fazer o nosso workshop presencial. Lembrem-se que vocês podem estar levando um convidado. Só coloque o nomezinho lá do convidado no link, tá certo? Ou então confirme com a Nayara o nome do convidado de vocês, para que a gente possa montar o crachá, ver o lugar na sala, é mesmo uma questão de logística, tá certo? Podem levar, vão ser todos muito, muito bem-vindos. O espaço lá, no formato que eu quero, dá para colocar até 30 pessoas de forma bem, bem confortável, tá? Algumas pessoas já estão se manifestando, querendo ir, e aí a gente vai tá trazendo, porque é uma oportunidade que a gente tem também de fazer trocas, né, com outras pessoas, e aí a gente aprende mais também. Perfeito? Então, por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer Muito coisa, dê obrigada, um grito. Eduardo, pela disponibilidade aí. Foi ótimo essa troca. Não, a gente está aqui para isso mesmo. E me aperreiem, viu? Mandem áudio, mandem zap. Pode ser que eu não consiga no mesmo dia, mas no outro eu consigo. Pode deixar. A Mili mandou uma tuia de relatório. Eu disse, meu Deus do céu, peraí, por onde eu começo? Então, eu tentei mandar por e-mail, não consegui. Aí ela mandou para mim por e-mail, mas eu consegui ler tudinho e vai dar certo, tá dando certo. Então, isso aí, quando é 8 é 80 aqui. Ou eu trabalho muito, ou eu não trabalho nada. Não diga isso, menina.
Mas não vai faltar trabalho, não, viu? Vai ser sempre muito. Pode ter certeza. Verdade. Viu? Tchau, boa noite. Foi Tchau, ótimo. tchau. Obrigada, Boa noite, Edgar. até sábado. Até sábado. Tchau, tchau. Tchau. Até sábado, André. Tchau, tchau.